Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso terceiro módulo, né? Falar um pouquinho sobre políticas públicas e a intersetorialidade e planejamento. Isso é muito interessante e a gente vê muito isso no dia a dia do nosso trabalho, né? Aí o pessoal do Conselho Tutelar que conhece, Judiciário, Ministério Público. Estamos agora em conjunto com o professor Gerinaldo, justamente contribuindo, o CREAS, contribuindo com os seus técnicos, desenvolvendo esses pequenos cursos aqui para vocês. Então é um trabalho intersetorial, em forma mais ampla possível, né? Então eu preparei o slide, mandei para vocês também aí, tá certo? Vocês possam estar lendo conforme a gente está passando aqui o vídeo, tá bom? Então, em primeiro lugar, política de atendimento tem um conceito, a gente colocou aqui, né? O conjunto de instituições, as instituições é um conjunto de instituições, que é Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, vem saúde, aí vem Ministério Público, Judiciário, então todas as instituições, certo? Essa questão da intersetorialidade. Conjunto de instituições, princípios, regras que tem, é o que rege a gente do nosso dia a dia, objetivos e metas que dirigem a elaboração de planos destinados à tutela dos direitos da população infanto-juvenil. Né? Além das instituições, princípios e regras, nós temos que ter objetivos e metas, tá certo? Temos que correr atrás para atingir essas metas. Permitindo desta forma a materialização do que é determinado idealmente pela ordem jurídica. Então a gente tem que estabelecer as metas para que a gente venha cumprir, fazer cumprir aquilo que está na lei, né? Tá certo? A previsão legal é o artigo 86 a 97, vocês estudem em casa, leiam tudo, e não tem como falar tudo isso, tá certo? Colocamos a questão aqui da responsabilidade apenas no artigo 86, fala assim, ó, a política de atendimento dos direitos da criança e adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, Federais e dos municípios, todos os entes da federação e sociedade. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas, por exemplo, a gente atuou agora em uma situação há pouco tempo, Luziette esteve diretamente nesse trabalho, onde foram tiradas 5 crianças de uma família. Situação muito extrema mesmo, a gente tem noção, e reclamações eram inúmeras. Se trabalhou alguns anos tentando mudar essa mãe, ao ponto de chegar a uma situação bem difícil, a gente não pode detalhar. Como uma filha, a gente teve que pegar as crianças e colocamos as 5 crianças, a gente vai falar também na frente, essa questão de sempre será o máximo possível de não separar os irmãos. E os 5 ficaram numa mesma instituição, e a instituição era privada. É uma instituição privada e o município ele arca com as despesas, né? É feito assim. Essas instituições governamentais ou não governamentais, elas têm que ser registradas no Conselho Tutelar e na autoridade também judiciária, né? No juiz, tá certo? Então, é o que prevê o ECA, certo? Linhas de ação da política de atendimento, artigo 87. É bem interessante esse artigo 87, vocês, por favor, leiam. São muitas coisas, mas é interessante que vocês leiam, porque principalmente os conselheiros tutelares, né? Porque vocês também têm atribuição de requisitar serviços, né? Da saúde, CAS, CREAS, tem esse requisito aí, essa atribuição que é de vocês. Então o artigo 87 ele fala todos esses direitos que as crianças têm e que vocês, conselheiros, podem requisitar. O CREAS também, né? O CREAS também que a gente trabalha, a gente também faz os encaminhamentos necessários também. Mas vocês mandam mais do que a gente, né? Vocês têm mais poder de dar ordem, tá bom? Então, depois vocês leiam aí, tá bom? Essas questões aí, esses direitos são importantes. Diretrizes da política de atendimento, né? A previsão está no artigo 88, do inciso 1 a 7. É bem interessante também, eu gostaria que vocês lessem. Ele fala até aqui também a questão do Fundo Nacional, Estadual e Municipal, vinculado aos respectivos Conselhos dos Direitos, né? Esse fundo é bem interessante, se vocês tiverem interesse, eu posso falar com um doutor
Marcos Vinícius, meu professor também, excelente professor, ele é juiz em Currais Novos e ele escreveu um livro sobre esse tema, esse assunto. É bem interessante. Ele disse que viria para Saramirim para ministrar aqui uma palestra na Câmara, para vereadores, para as instituições que trabalham nessa parte dessa adolescente, tá bom? Só me procurar aí que a gente pode tentar viabilizar e trazer ele, tá bom, gente? Então são várias diretrizes, é bem interessante. Fala até também da participação popular, né? Que a população tem que participar disso, tá bom? Mais à frente, entidades de atendimentos, né? Previsão artigo 90 e 94A, também é muita coisa. São responsáveis pela manutenção, planejamento e execução de programas de proteção e socioeducativos, né? Aí fala a questão aqui do rato infracional, do SINASE, é bem interessante. Essa lei, a lei do SINASE, né? A lei 12.594, ela fala sobre toda essa questão do adolescente quando ele pratica o ato infracional e até chegar à execução desse ato, como é que é feito, como é que é articulado, e isso nem sempre funciona como deveria, viu, gente? Isso é bem interessante. Eu queria muito ter tempo de falar sobre isso, mas nós não temos muito, tá bom? Mas essa lei, ela trabalha toda essa parte dessa articulação intersetorial para fazer com que esse adolescente ele possa executar a medida que foi aplicada a ele e ele possa realmente também melhorá-lo, né? Ele e a família dele, tá bom, gente? Então, registro de programas, né? A gente falou aqui a questão do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Gente, a faz parte, muitos fazem parte. Esse CMDCA é muito importante, né? Como eu estou falando a vocês. Se chegar uma casa de acolhimento em Saramirim, privado, eles querem se estabelecer em Saramirim, eles obrigatoriamente têm que registrar no Conselho de Direitos da Criança e Adolescente e também para a autoridade judiciária, né? Para o juiz responsável, né? Para essa área de infância e juventude, tá bom? Artigo 90 que fala, né, desse registro. O artigo 91 ele fala das entidades não governamentais, tá bom? Já falei do registro. Vem o artigo 92 fala dos... isso aqui é bem interessante, gente. Princípios dos programas de acolhimento. Eu corri um pouquinho, mas esse eu não posso correr, tá certo? Eu até separei aqui o meu Vadimeca aqui para ler para vocês aqui, certo, gente? Você possa acompanhar aí da sua casa, tá bom? Artigo 92 do ECA, certo? Princípios dos programas de acolhimento. Isso é interessante. A gente tá vivenciando esse momento. Primeiro lugar, preservação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. O primeiro ponto. A gente pegou um caso agora, quem falou agora, 5 crianças. A gente conseguiu colocar as 5, que aqui vocês vão ver mais à frente, que tem que tentar trabalhar o máximo possível para que as 5 fiquem no mesmo lugar. Ele conseguiu um local para ficar as 5. Só que veio depois que houve esse processo, onde tirou essas crianças dos pais, os pais foram morar em Guamaré. Então, se o trabalho das entidades em primeiro lugar, preservar os vínculos familiares e promoção de reintegração, por mais que os pais não tenham como receber esses filhos de volta, mas tem que se tentar e trabalhar essa família o tempo todo, até dizer, não tem como. Aí acontece, eu pessoalmente sugeri para o magistrado para enviar o processo para Macau, para que Macau possa acompanhar a demanda e que o CREAS de Guamaré acompanhe a demanda. Porque se os pais estão em Guamaré, como é que Saramirim vai estar acompanhando isso? A gente vai agora ter que bater lá em Guamaré para atender os pais, para ouvir os pais. Ou os pais têm que bater de Guamaré para Saramirim para poder estar falando com a gente. Porque nós somos o elo de ligação com a instituição que está as crianças. Aí prejudica o trabalho.
Eu sei que ainda não foi deferido isso. Segundo lugar, integração em família substituta. Tá certo? Isso é bem interessante, porque o acolhimento de instituição é o último caso. O último caso. Se tiver que tirar a criança, em primeiro lugar, ver se alguém na família tem como receber essa criança. Tá certo? Terceiro, atendimento personalizado e em pequenos grupos, né? Nós fazemos isso no CREAS, CRAS, a gente faz pequenos grupos para trabalhar essas situações. Quarto, desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Sempre aqui a base da educação, tá vendo aí? Sempre. 2019 a gente ficou sem fazer grupos e sem trabalhar bem a parte de medidas. Por quê? Porque a gente ficou sem educador. Não tinha educador no CREAS, tiraram. Graças a Deus veio a nova gestão e colocaram de volta, né? Não desmembramento de grupos de irmãos, falando aqui a vocês, né? Dos 5 irmãos. 5 irmãos. Evitar, sempre que possível, a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Então, pronto, esses meninos hoje estão numa instituição lá em Pium, além de dizer Pium. Se a demanda fosse acompanhada pelo CREAS de Guamaré, o município de Guamaré eles têm lá uma casa de acolhimento, entendeu? Mas já tem um vínculo formado, gente, com os profissionais lá de Pium. Então, provavelmente o juiz não vai determinar, por exemplo, que essas crianças vão lá para a casa de acolhimento de Guamaré. Talvez Guamaré peça, né? Já que a gente vai acompanhar, traga para cá porque a gente vai gastar menos do que está gastando aí com as crianças aí. Mas acredito que o juiz não vai deferir. Participar da vida da comunidade local, preparação gradativa para o desligamento, né? Então essa preparação gradativa já está na hora de começar a fazer isso. É sempre tentar fazer isso, sempre tentar fazer esse desligamento, né? Mas, por exemplo, como é que nós vamos fazer isso, gente? Quer dizer, complica todo o trabalho intersetorial, essas crianças estão lá em Guamaré, né? Então fica difícil. Tanto que amanhã eu já agendei aí, a gente vai fazer uma videoconferência aí com os técnicos da Casa de Acolhimento, os técnicos do CREAS de Guamaré e a gente aqui de Ceramirim, nós vamos fazer uma videoconferência para a gente discutir essa demanda aí, bom? Participação de pessoas da comunidade no processo educativo, né? Todos nós devemos participar. Então, eu não poderia deixar de citar esses princípios aqui, gente. Não poderia deixar de citar de jeito nenhum, de maneira nenhuma, tá bom? Então, já fechando o nosso terceiro módulo, né? As obrigações de entidades, tem algumas obrigações, não é chegar, vou botar aqui pegar uma bodega, vou botar um portão aqui, vou fazer uma casa de acolhimento. Não é simples assim não, né? Tem muita responsabilidade, tem muita coisa para se adequar para poder ser considerada e reconhecida como uma casa de acolhimento. Então, fiscalização das entidades, né? Artigo 95 a 97. Então aí, o Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos Tutelares, né? Então, todos têm que estar fiscalizando. Prestação de contas e os planos, como eu falei, vocês têm que ter planejamento, né? E tem sanções, né? O artigo 97 fala de sanções desses casos. Também separei aqui a apuração das irregularidades, artigo 191 a 193, né? Se houver alguma coisa tem que ser apurado, tá bom, gente? Então, pessoal, a gente termina aqui o nosso terceiro módulo, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido, tenham acompanhado, tá bom? Que Deus possa abençoar vocês todos, tá bom? Tchau, tchau.